Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Preparados para mais um vídeo de leituras do mês? Vem que eu vou te contar quais foram os 12 livros que eu li em janeiro. Esse mês, sem querer, eu consegui dar uma equilibrada nos tipos de leituras que eu fiz. Eu li 6 livros físicos e 6 e-books, e o primeiríssimo do ano foi um e-book, que foi o Beach Read. É um livro que ainda não foi publicado aqui no Brasil. De qualquer maneira, aqui a gente tem uma comédia romântica, que era um livro que eu já estava há um tempo querendo ler e que também serviu de estudo pra mim agora, pro livro que eu tô escrevendo. E a gente vai ter aqui como protagonistas 2 escritores, né, que escrevem em estilos diferentes. Ela escreve ficção romântica, ele escreve a dita ficção literária, né, então é aquela ficção mais renomada e tudo mais. Só que os dois estão com um bloqueio criativo. Eles resolvem fazer um trato, eles se desafiam a escrever cada um o estilo do outro pra ver se eles conseguem sair desse bloqueio e também entender melhor qual que é a perspectiva do outro ali. Foi uma leitura muito gostosa. É um livro em que as passagens românticas são aquelas assim cheias de tensão, que realmente envolvem a gente. Eu amei esse aspecto da família, né, como isso é um tema presente na história, e as percepções que ela vai tendo sobre as pessoas ali ao redor dela, como também muitas vezes a gente acaba julgando um tipo de situação sem de fato compreender, e a maneira de como a autora articulou os acontecimentos para fazer com que a perspectiva da mocinha, né, se alterasse em relação a isso tudo, eu achei sensacional. Foi um livro que também me emocionou, me divertiu em outras partes, e sem contar que essa coisa da metalinguagem, da gente ver um livro falando sobre um livro, sobre processo de escrita, as dificuldades de escritor, eu achei ótimo. E a autora tem uma nota no final também, que ela fala sobre o processo criativo, e aquilo me confortou bastante, eu me identifiquei com muito do que ela falou ali. Então foi um livro que nesse sentido acabou tanto me inspirando quanto me ajudando. Eu também fiz a leitura de um livro infantil, que é a História da Pinta da Lila Pra Nunca Mais Esquecer, da Ana Lúcia Vieira de Andrade. Eu postei um vídeo aqui no canal com uma lista indicando livros infantis que são todos assim deliciosos de se ler. E essa aqui foi uma leitura que me surpreendeu bastante, tanto pelo tom dela quanto pelo desenrolar da história. A gente vai ter uma mulher que foi criança na década de 1970, portanto durante o período de ditadura militar aqui no Brasil, e que agora já adulta ela tá lembrando de um episódio da infância dela, quando ela ganhou um casal de pintinhos. A pintinha se transformou numa galinha. Pela forma de como esse animalzinho de estimação, tanto quanto inusitado, acabou impactando a vida dela. Então assim, o livro já começa com esse tom um pouco mais melancólico, que eu acho que é muito característico de alguém que está rememorando algo. Sempre que a gente fala de lembranças, a gente entra nessa carga de nostalgia. Embora a questão da ditadura em si não esteja assim completamente presente na história, dá esse pano de fundo, essa sensação, né, de algo estar acontecendo. Era um período em que as pessoas enxergavam tudo ali muito preto no branco, e o livro como um todo ele tende, né, a te mostrar que a vida não é bem assim, né, que existem esses caminhos cinzentos aí, em que a gente vai ter mesclas de alegrias com tristezas, e que mesmo episódios tristes podem ser ressignificados em algo positivo. É um daqueles livros também que foi escrito para esse período de transição da infância para a pré-adolescência, quando não só a literatura começa a se aprofundar um pouco mais e trazer textos que vão exigir um pouco mais da criança, quanto os próprios temas que vão ser abordados, né, quando a criança começa a ter também um outro olhar em relação ao mundo. Também fiz uma leitura que eu tava há um tempão querendo fazer, que é A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Eu tô apaixonada por essa edição da Companhia das Letras. Ela é uma edição em capa dura em tecido, olha como são as laterais. É uma edição também ilustrada, a gente tem aqui ao final, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas as capas das outras edições que saíram ao redor do mundo, não consegui mostrar nenhuma. Chegamos aqui a algumas das capas. E principalmente eu amei essa edição por causa do aparo crítico que tá aqui. Então ela vai conter o prefácio do autor, que foi feito a uma edição ucraniana no ano de 1947. Depois a gente tem um pós-fácio que foi feito para esta edição. E depois ainda a gente tem uma série de artigos que foram publicados ao longo dos anos, trazendo perspectivas sobre a obra, sobre também a trajetória do autor. E eu acho que isso tudo, né, me deu um amparo muito maior para ler e interpretar a leitura. Estou fazendo
dos Animais é um romance curto, então é um livro que você pode ler assim bem rápido. E ele foi escrito pelo George Orwell com a intenção de ser uma fábula, como se fosse um conto de fadas que pudesse ser lido por qualquer pessoa, fazendo uma analogia à história da Revolução Russa, aos caminhos que aquela revolução tomou até chegar à ditadura stalinista, ao governo totalitário do Stalin. Então aqui a gente tem uma fazenda de animais em que eles se reúnem para expulsar os humanos dessa fazenda, porque eles percebem que são explorados por esses humanos. Só que conforme o tempo vai passando, os porcos que tinham liderado aquela rebelião, pouco a pouco começam a ter atitudes um tanto quanto controversas, em que os demais animais acabam aceitando por causa do discurso que eles têm, e no final das contas o que a gente tem é que esses animais voltam a ser explorados agora pelos porcos. O A Fazenda dos Animais ganhou uma nova tradução, então antes ele era publicado aqui no Brasil como A Revolução dos Bichos, em que a gente tinha um foco muito maior nessa questão da rebelião, sendo que a rebelião, na verdade, né, é o início ali da história, e o foco do livro não é a rebelião em si, mas é o que acontece depois dela. Então A Fazenda dos Animais, ele tenta retomar o título original e um pouco mais desse aspecto da história. Como todos os personagens aqui são alegóricos, eles procuram fazer uma representação de algo, a gente não tem esse aprofundamento, a gente acaba tendo figuras que são mais caricatas porque elas vão representar alguma coisa. A ideia da história também é mostrar o processo, o que foi que aconteceu, ela não entra em detalhes para justificar ou questionar o porquê disso tudo ter acontecido, e eu gosto do olhar final que ele tem, né? Porque por mais que a gente tenha aquela sensação de pesar em ver o livro terminando de uma maneira triste, logo no último parágrafo o que a gente tem é a incitação também à própria rebelião, que só pode acontecer a partir do momento de conscientização, de você realmente compreender o que está ali ao seu redor. Um livro que eu devorei esse mês foi o Na Corda Bamba, da Kayleigh Wright. Aqui a gente vai ter a história de uma jovem babá negra que ela trabalha para uma família branca e ela é acusada num supermercado de ter sequestrado a menininha de quem ela toma conta. A partir disso, ela só quer esquecer aquele episódio, mas a patroa dela fica se sentindo extremamente indignada, ela quer compensar a jovem, ela quer fazer justiça em relação a isso tudo, e o livro entra nessa rotina, nessa dinâmica, né, entre as duas, intercalando as narrativas entre elas. Então a gente tem um capítulo da perspectiva da babá, outro capítulo da perspectiva da chefe dela, e a partir disso tudo ele vai questionando questões de classe, de raça, ele entra muito na questão do preconceito estrutural, do quanto ele é enraizado, de maneira que às vezes a gente não percebe que o racismo tá ali. Eu achei incrível então a sutileza de como a autora trabalhou isso, porque tem questões que a própria babá não percebe que tá acontecendo. E ele fala muito dessa coisa também da culpa do branco, em querer mostrar que não é racista, em querer ter atitudes que não são assim, e que entra nesse papel, né, de agir sem refletir as próprias ações, e o quanto essas ações podem continuar carregando preconceitos enraizados, sem contar que ele constrói muito bem os conflitos de cada personagem. Eu achei linda a conexão da protagonista, né, com a menininha. A babá também, ela não é simplesmente uma jovem que vai estar sofrendo racismo, ela não é reduzida a isso, ela tem os sonhos dela, ela tem as aspirações dela, ela é uma mulher aí de 25 anos que tá tentando se encontrar no mundo, que tá passando por aquele período de dificuldade que é muito comum na vida, né, da gente tá querendo um emprego, da gente depender do dinheiro, da gente não saber exatamente o que quer fazer. Depois disso eu li duas novelas que fazem parte da antologia Femme Fatale. Em O Sono dos Sobreviventes a gente vai ter uma releitura de A Bela Adormecida, não é uma releitura no sentido de trazer passo a passo dessa história, mas de se basear em alguns elementos de algumas versões de A Bela Adormecida, não só a versão da Disney. Então no caso a gente tem como protagonista a Thalia, uma jovem que entrou na faculdade e resolveu fazer faculdade numa cidade distante da qual ela morava para tentar recomeçar a vida. Isso porque ela passou por um grande trauma, meio que foi definida por isso, né? Todas as pessoas quando olham pra ela, elas se lembram disso e ela quer recomeçar sem esse estigma. Só que desde então ela sofre com um distúrbio do sono, que é a paralisia do sono. Então ela faz várias coisas para evitar entrar no sono profundo e passar por esse horror da paralisia. Só que ainda assim esses episódios acabam acontecendo, e num desses episódios na faculdade ela tem uma alucinação com uma menina cheia de sangue, e depois quando ela acorda ela descobre que aquela menina não só existe, quanto ela está desaparecida ali no campus. Então a gente vai ter uma história com bastante suspense para tentar, né, descobrir o mistério por detrás desses desaparecimentos, e que aquela questão, né, se essas visões que ela tem são reais, se não são. Então tem esse toque sobrenatural, e ao
ao mesmo tempo tem essa escrita da Julia, que é uma escrita extremamente gostosa, leve, que traz também momentos divertidos pra leitura, então que atenuam esse momento de suspense. Já Eu Estou Aqui é uma releitura de A Pequena Sereia, em que a gente vai ter a história da Ariela, que sempre sonhou trabalhar na marinha, como o pai dela, que é um almirante extremamente respeitado ali no meio, mas ela passa por inúmeras dificuldades, inclusive porque o pai dela não apoia, ele acha que aquele não é um ambiente para mulheres, que não é uma carreira que ela deve seguir, e o próprio meio traz essa resistência, né, tanto também de questionar qual seria o lugar dela por ela ser mulher, quanto também achar que os sucessos que ela tem é só porque ela é filha do almirante. E aí quando ela tem realmente a grande chance dela, né, de passar 2 semanas embarcada, ela vai viver o maior dos pesadelos da vida dela. E logo ali no prólogo, o livro já começa então com uma cena com ela no tribunal, sendo acusada de ter matado um homem. E aí a gente volta no tempo, né, pra descobrir como foi que ela chegou nesse ponto. A Clara Savelli também tem uma escrita leve, que vai atenuar aí um pouco, né, nas questões mais pesadas que são tratadas na história. Não é um tipo de história que a Clara Savelli tá habituada a escrever, e ainda assim ela saiu muito bem fazendo isso. É um livro que vai trazer gatilhos, né, pra questões de abuso, de violência contra a mulher. Então, se você é sensível a essas temáticas, fica o aviso. Mas que principalmente ele traz uma mensagem muito forte, não só de denúncia, então sobre situações que acontecem o tempo todo com inúmeras mulheres, mas também uma mensagem muito grande de luta. A Ariela é essa figura aí também de muita força, e eu gostei muito do destino que a Clara deu pra ela. Ela passa por tanta coisa angustiante na história que ela merecia o final que ela teve. Depois eu li um livro que tem vídeo resenha aqui no canal também, que é O Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón, que é o 3º livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Tem mais um livro que ainda fecha essa série, e aqui a gente tem bem o primeiro e o segundo livros amarrados nessa história. Então esse aqui começa um pouco depois de A Sombra do Vento, e ele acaba retornando no tempo para narrar eventos que se passam entre o A Sombra do Vento e o Jogo do Anjo. E o livro começa então com o Daniel recebendo na livraria um estranho que compra o livro mais caro que eles têm à venda ali, que é uma edição rara de O Conde de Monte Cristo, e ele escreve uma dedicatória naquele livro que é para ele ser entregue ao Firmin. E quando então o Daniel faz isso achando tudo aquilo muito estranho, o Firmin entende o que está acontecendo e enfim revela pro Daniel toda a história pregressa dela, que é essa história que a gente vai ter contada aqui, se passando em 1939, logo após o momento de Guerra Civil Espanhola. Zafón não é um escritor, né, que tem aquele tipo de narrativa que me faz devorar o livro. Normalmente eu preciso me atentar mais para conseguir realmente me fixar as histórias dele, mas eu sempre fico muito fascinada em como ele trabalha elementos como suspense, horror, aventura, romance, drama e até humor, todos muito bem amarrados ali na história. Ele escreve histórias que são muito bem desenvolvidas, tem ali várias camadas e tudo isso com uma escrita também que é extremamente admirável. Então tem passagens aqui que são realmente lindas, né, do ponto de vista da escrita, independentemente daquilo que elas estejam narrando. O Firmin é um dos meus personagens favoritos da história, até porque ele é um personagem extremamente bem humorado e eu acho que isso casou muito bem no livro, atenuou também uns momentos aí de maior tensão. E mais uma vez eu fiquei encantada, né, pela maneira de como o cenário como um todo é desenvolvido. Não foi ainda meu livro favorito da série, isso continua sendo A Sombra do Vento, mas eu quero ler o 4º e último livro também pra ver o que eu vou achar dele. Depois eu fiz a leitura conjunta com os membros daqui do canal, que foi O Amor Imenso, da Penelope Ward. Esse era um livro que eu acho que se a gente não tivesse feito a leitura conjunta, talvez eu não tivesse lido, porque não é muito assim meu tipo de livro. E aqui a gente vai ter a história de melhores amigos de infância que se reencontram após muitos anos, mas que já deixaram de ser melhores amigos há muito tempo e hoje na verdade se odeiam. Foi um livro que eu li em pouquíssimas horas, porque a autora tem uma escrita que é muito ágil. Eu gostei de como ela construiu esse desenvolvimento da relação, né, no sentido da gente sentir toda a tensão. É um livro que ele tem passagens hot, ele não é exclusivamente hot, né, então com muitas cenas assim, mas ele tem esse ar hot, tem as piadas que são adultas. Eu me surpreendi como ela trabalhou essa questão, né, de ele ter uma namorada ali inicialmente, sem necessariamente partir para um triângulo amoroso, então eu acho que isso foi um ponto positivo da leitura. Mas assim, foi um livro que se eu não tivesse esse compromisso de leitura, eu teria
abandonado nos 30%, porque eu fiquei bem incomodada com algumas falas que estão ali. Então eu acho assim que é um livro que ele ainda traz uma visão muito conservadora para algumas coisas, tem alguns pensamentos bem machistas, mas aí também sendo justa, né, o livro tem uma reviravolta um pouco depois desse momento que melhorou a minha relação com a história. Eu gostei mais do desenvolvimento do que estava ali, e aí o livro até adquire uma carga um pouco mais emocional, que eu achei positiva, mas ainda assim também não foi um livro que eu super gostei. Eu tive até bastante ressalva com a maneira de como a mocinha foi desenvolvida. Na verdade, eu não vi muito desenvolvimento da parte dela, acho que ela foi reduzida a alguns papéis ali na história. Eu fiquei muito mais com a sensação de que ele era de fato o protagonista, com um arco de desenvolvimento, enquanto ela meio que só tá ali, as coisas acontecem com ela. Aí depois eu li um dos livros que foi um dos meus queridinhos do mês e que vocês puderam acompanhar o meu processo de leitura, porque eu gravei vlog de leitura pra ele, que é o Não É Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. E aqui a gente vai ter a história então de uma mulher em que o marido dela morreu faz um ano, ela tá desde então basicamente reclusa na casa dela e todo mundo acha que ela tá sofrendo por essa morte, pelo luto, mas na verdade a coisa não é bem assim. O livro começa com o dia em que ele morreu, só que antes dela receber essa notícia, ela estava se preparando pra deixá-lo, pra ir embora. Então na verdade o que ela tá lidando é com a culpa, porque quem é que fala mal de uma pessoa que morreu? Todo mundo que morre vira santo depois da morte, né? E não é assim que ela se sente em relação ao marido, então ela se sente um monstro por causa disso. E aí ela tem um melhor amigo, que tem um amigo que é um ex-jogador de beisebol, que era um arremessador extremamente famoso, mas que por algum motivo não consegue mais arremessar. E esse jogador resolveu dar um tempo da vida, da carreira, de tudo, e ele vai se refugiar nessa cidade, que é uma cidade super pequena, e ele acaba recebendo a recomendação desse amigo dos dois em comum pra alugar o anexo da casa da protagonista, e os dois começam a se aproximar, vão desenvolvendo uma amizade ali entre os dois. Ele é um livro que é bem focado realmente, né, nesse desenvolvimento dos dois, principalmente no processo da protagonista, e não só ela se conciliar com o passado dela, mas em ela entender quem ela é hoje, depois de tudo aquilo que ela viveu, em ela se libertar muito das mágoas que ela carrega, e de principalmente ela entender que ela tem o direito de ser feliz. Eu acho que é um livro que retrata muito bem essa fase da vida adulta, né, em que muitas vezes as coisas ficam incertas, em que a gente às vezes fica com a sensação de que a vida alheia tá correndo melhor do que a nossa, que as outras pessoas sabem mais do que a gente que tá acontecendo, quando na verdade tá todo mundo perdido. Os dois personagens estão aí na faixa de uns 30 anos, um pouco mais, então houve essa identificação também comigo por causa da leitura. Eu gostei muito do humor que tá presente, eu achei os diálogos muito espirituosos, que eles dão também uma agilidade maior aí pra leitura. Eu amei como o romance foi construindo, mas ele não é um romance assim óbvio, escancarado. Ele é um livro muito mais, né, de mostrar esse romance acontecendo do que mostrar as cenas românticas. Então ele não vai pra um lado emocional, que é óbvio. Isso é muito também da forma de como a autora escreve. Ela tem esse jeito de escrever em que mais sugere as coisas e faz com que a gente capte essa sutileza do que de fato apresentar pra você. E eu gostei muito desse estilo dela, porque eu acho que deixou o livro bastante sensível, né? Da gente realmente perceber uma coisa que foi dita de uma outra forma. Também li um livro de poesia esse mês, que foi O Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur, que é a terceira coletânea da autora. Ela vai trazer traços característicos dela, né, em relação aos livros anteriores, então também é um livro com ilustrações da própria autora, que vai falar muito da questão, né, de amor próprio, de jornada, de você entender a sua própria caminhada, que vai trazer um olhar coletivo também. Então ele é um livro que ele é bastante político, toca em muitos temas, assim, eu acho que os livros dela eles são mais abertamente político nesse sentido, embora todos o sejam de um modo geral. Até nessa questão política também, ela vai questionar muito o próprio sistema capitalista, que coloca muito do nosso valor naquilo que a gente faz, na nossa produtividade. E é um livro que vai lembrar que o nosso valor tá além disso, que a gente não é simplesmente aquilo que a gente produz. Ele lembra de uma necessidade maior, né, da gente diminuir um pouco o ritmo, da importância da gente estar em conexão com a gente, com os nossos valores, em conexão inclusive com o mundo que a gente vive, com a terra, com a natureza, com as pessoas. E eu gostei muito dessa visão. Eu acho que a Rupi tem sempre esse olhar que é muito acolhedor, mesmo quando ela tá falando de temas difíceis. Tem também poemas que são bem dolorosos. Ficam aí alguns avisos de gatilho, até para questões de abuso infantil, depressão, suicídio, são temas também recorrentes aí na obra dela, mas que eu gosto da maneira de como ela trabalha tudo isso. Mais uma das minhas leituras delicinha desse mês foi Uma Noiva Rebelde, que é o quarto e último livro da série dos Rokesbys da Julia Quinn. Aqui a gente vai ter uma geração anterior aos Bridgertons, da série famosa da autora. Os Rokesbys são uma família vizinha dos Bridgertons, né, dessa geração anterior
anterior. São 5 filhos e a gente tem 4 livros, então cada um protagonizado por um dos diferentes homens dessa geração. A quinta filha, que é a Mary, ela já é casada e a gente não tem livro dela. E tanto nesse livro quanto no primeiro livro, as mocinhas são da família Bridgerton, que são então as tias dos Bridgerton. As duas são irmãs do Edmund, né, que é o pai dos Bridgertons da nossa série queridinha. E aqui eu fiquei extremamente feliz, porque como a gente tem, né, o passar do tempo, né, em cada um dos livros dessa série, quando chega nesse daqui, o Edmund já tá casado com a Violet, o Anthony, o Benedict e o Colin já nasceram, são crianças, o Colin ainda é bebê de colo, e eles aparecem nesse livro, então eu fiquei super feliz com essa participação deles, da gente ver esses personagens pequenininhos, com características já, né, de quem eles seriam como adultos. Então o Colin é um bebê comilão e que encanta todo mundo que tá ao redor dele, e a gente vê também a própria Violet e o Edmund, né, ali basicamente recém-casados. Mas de qualquer maneira, essa é só uma participação, porque a história de fato é então de outro casal, que é a Georgiana Bridgerton, irmã do Edmund, e o Nicholas, que é o mais novo dos Rokesbys. O Nicholas tá estudando para ser médico, mora na Escócia, e ele recebe um chamado do pai pedindo para ele voltar com urgência para casa, e quando ele chega lá, o pai conta que a Georgiana passou por um escândalo, ela foi raptada, e como ela ficou numa situação ali controversa, a honra dela está em risco, e a única coisa que pode salvá-la é se ela casar com alguém. E o pai, que é muito amigo da família, se sente na obrigação de fazer com que o filho dele mais novo se case com ela. Então, eu amo a escrita da Julia Quinn, eu acho essa série extremamente divertida, é uma série que pra mim fica pau a pau ali com os Bridgertons, de tanto que eu gosto dos livros. Esse livro foi uma delícia de ler por causa desse humor, eu gosto muito dos diálogos, do humor que tá presente, e eu gostei demais do livro por esse fato dele estar estudando pra ser médico, da gente ter essa visão da medicina naquela época, que tinha, assim, várias coisas assombrosas. Amei o fato também da Georgiana estar o tempo todo questionando, né, os papéis de gênero na sociedade, e é ótimo até ver como a Julia Quinn, né, colocou esse aspecto nela, fazendo com que o nome dela, o apelido dela, seja George, que é um nome tanto feminino quanto masculino. Eu acho que até a própria forma, né, como o livro termina, que a gente tá sempre acostumado em romance de época, vendo acabando ali em casamento, com filhos nascendo e tal, ter sido um diferencial pra esse livro daqui. E aí a minha última leitura do mês também tem vídeo resenha aqui, foi uma antologia de contos que eu adorei e que são ótimas leituras também que você pode fazer entre um livro e outro, que é o Outros Fragmentos, do Pedro Martins. Nessa antologia de 9 contos, o Pedro vai trazer releituras de lendas do folclore brasileiro. E eu não só gostei de ver a maneira criativa de como ele trabalhou cada um desses contos, mas também porque ele dispôs esses contos em uma ordem cronológica que, de certa forma, conta um pouco da história do Brasil. Então o primeiro conto se passa ali no período antes da colonização pelos portugueses, e inclusive a maneira de como o conto termina, ele já é meio que uma previsão daquilo que está por vir. O último conto já se passa ali, acho que em 2017, 2018, em que a gente tem como referência o governo Temer. Então ele tem esse pano de fundo político-social que vai mostrando as transformações pelas quais a gente vai passando, e eu gostei de como a gente tem essa história do Brasil também sendo contada. Eu acho que ele é um autor bastante versátil também em questão de escrita, porque a gente tem narrativas diferentes, então tem a narrativa convencional em primeira e terceira pessoa, tem narrativa epistolar, né, que é o formato de cartas, roteiro de programa de TV, então a forma de como esses contos são narrados é também bastante diferente. São contos de terror, então ele também explora vertentes diferentes desse horror, que às vezes vai pra questão do medo, às vezes vai mais pra questão da tensão, do suspense, às vezes vai pra questão do grotesco, do nojo, do asco. Tem algumas cenas que são bem violentas e bem angustiantes, mas que eu acho que combinam muito bem com esse todo que ele quis trabalhar aqui. Conta pra mim aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram esse mês, e dos livros que eu li, quais chamaram a atenção de vocês. Se você chegou até aqui, parabéns por ter me aguentado tagarelando sobre todos eles, mas eu espero que tenham sido impressões válidas pra vocês. Deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, e aproveita pra se inscrever se ainda não tiver inscrito por aqui, e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.